Fala pessoal, o Bolsonaro foi avisado aí de prisão e agora dessa vez pelo ministro Gilmar Mendes. A coisa ficou complicada. Você lembra que até um tempo atrás o Bolsonaro peitava todo mundo, a tudo e a todos? Pois é, agora e de um determinado momento pra cá ele parou de peitar o pessoal? Bem, se você parar pra analisar, eu vou pegar essa matéria aqui, ó, que saiu aí no Metrópolis, dizendo assim, ó, Bolsonaro acusa o ministro Barroso de interferência política e ele responde. Teve uma outra situação aqui, de certo modo, que Bolsonaro ataca o ministro Alexandre de Moraes, tá? E diz que não cumprirá decisões do ministro do Supremo. Então, você tá vendo aqui o Bolsonaro extremamente exaltado, tá? Até nesse exato presente momento aqui, até aqui nessa data, ele dizia que não ia cumprir, que não ia fazer, que não iria acontecer, mas ele foi informado aí que a casa vai cair. De lá pra cá, desse exato momento pra cá, ele praticamente parou de fazer essas ameaças ao ministro, não atacou mais o Barroso, não atacou mais o ministro Alexandre de Moraes, mas parece que, de certo modo, esse comportamento dele não adiantou e nem surtiu nenhum efeito. Pelo contrário, parece que independente dele fazer isso ou não, a casa vai cair. E agora, né, o ministro Alexandre de Moraes já tinha dado algumas declarações, já tinham emitido alguns sinais e, para poder piorar, parece que agora o ministro Gilmar Mendes resolveu tirar algumas coisas lá do armário, né, ou pelo menos, né, puxar lá as gavetas judiciais e simplesmente partir para cima do Bolsonaro, e não só o Bolsonaro, outros também já foram alertados. Entre um deles, Pazuello, a casa caiu para ele aí, a gente vai falar mais sobre isso. Eu vou mostrar para você aqui com todos os detalhes, tá? Sobre essa situação aqui que realmente causa um pânico geral aí no Bolsonaro. Você tá vendo aqui uma foto do Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes. Esse homem aqui é, de certo modo, responsável por causar o pânico do Bolsonaro, né? Na sexta-feira, essa que é a realidade. Então é um pânico geral na sexta-feira. Você vai falar assim, pô, Cláudio, não, eu não acredito nisso, eu só acredito vendo. Não, eu vou te mostrar. Eu te falei que até um tempo atrás o Bolsonaro ele atacava ministros, tá? Barroso e de certo modo também aí atacou o Gilmar Mendes, não me lembro ao certo, mas o Alexandre de Moraes. Agora ele já não ataca mais porque foi avisado que a casa vai cair. Você fala assim, não, Cláudio, mas é impossível. Cara, fica tranquilo que eu vou te mostrar detalhes por detalhes. Mas antes disso, eu preciso me apresentar. Se você não me conhece, eu sou o Cláudio Pereira. Para você que me conhece também, continuo sendo Cláudio Pereira. Seja muito bem-vindo. Esse é um canal de justiça e política. É muito bom ter você por aqui. Desculpa pela piada de mau gosto, né? Mas a gente tem que descontrair um pouco diante do cenário realmente complicado, perplexo, da qual o Brasil vive, tá? Então, a gente vai falar aí mais sobre essa situação. Você tá vendo aí a matéria do Globo. O ministro Gilmar Mendes partindo para cima do Bolsonaro. Aí você fala assim, pô, Cláudio, mas é só o Bolsonaro que tem a culpa? Não. O ministro Gilmar Mendes também partiu para cima do Augusto Aras, né? Praticamente aí partiu para cima dele também. Ou seja, né, foi uma situação extremamente constrangedora e eu vou contar. Já aproveita e já deixa o like aí e eu vou mostrar para você essa situação aqui, da qual o ministro Gilmar Mendes praticamente partiu para cima aí do Bolsonaro, e mais o Aras, também tem o Weintraub e um monte desses caras aí. Então, por gentileza, já deixa o like aí. O que acontece? Eu não sei se você sabe, mas o Brasil, de modo geral, vive um momento de crise sanitária muito grande, tá? E algumas dessas pessoas já achavam que, de certo modo, isso iria passar, que o Bolsonaro não iria ser responsabilizado. Essa que é a realidade. Agora, Gilmar Mendes simplesmente falou assim, opa, como assim? Pera aí, eu não entendi isso. Gilmar Mendes praticamente puxou as gavetas processuais lá e falou assim, ó, tudo que o antigo aí PGR fez, que é no caso o Aras, tá? Ele, de certo modo, tá sendo anulado. Todas as decisões, tá? Praticamente 100% anuladas em relação ao momento de crise sanitária que o Brasil teve. Para você que não se lembra, não sei se você sabe, mas em especial lá no Amazonas, né? Ou em Amazonas, o pessoal teve sérios problemas lá por conta da irresponsabilidade. Eu sempre falo aqui sobre sobre a negligência e a imprudência. E nesse caso foi literalmente confirmada, tá? E por que de certo modo aqui existe uma possibilidade de prisão e de certo modo da casa cair para o Bolsonaro? O que acontece? Eu mencionei para vocês aqui, né, que lá no Amazonas teve um problema muito grande, né?
sobre o quesito de saúde. O pessoal faltou oxigênio lá, precisavam, de certo modo, da ajuda do Estado, do Weintraub, também do Bolsonaro e, de certo modo, do Pazuello. Esses casos foram peças fundamentais, porque eles não agiram, e quando você não age, quando tem que tomar algumas decisões, de certo modo isso é considerado uma negligência e uma imprudência, e aí o direito, de modo geral, não aceita isso. O Bolsonaro, de certo modo, ele falou assim, não, mas tá tranquilo, eu coloquei alguém lá da minha confiança. Esse alguém, pelo menos, né, deve ter falado assim, esse alguém é o Aras. Então o Aras tá comigo, eu tô com ele, ele simplesmente passa o pano e a casa não cai. Só que o Bolsonaro esqueceu que ele ia perder a eleição. E aí teve sérios problemas. Partiu para cima dele o Gilmar Mendes. Mas antes disso, o Bolsonaro já tinha recebido alguns alertas, como o ministro Alexandre de Moraes já tinha, né, de certo modo, sido um pouco duro, um pouco não tanto que duro. Os ministros do Supremo Tribunal Federal já tinham falado assim, vai ser difícil, hein? Essa situação do Bolsonaro, ela se complica. 4 ministros. O Alexandre de Moraes deu uma declaração bombástica ontem. A Polícia Federal dizendo o seguinte, ó, estamos perto de chegar a algumas situações aí e vai ser possível encontrar alguns responsáveis, de certo modo, Bolsonaro. Agora, o ministro Gilmar Mendes vem e fala assim, olha, todas as situações da qual o Aras, de certo modo, passou pano lá naquele momento sanitário mais drástico aqui do que o Brasil já viu e o mundo, são praticamente canceladas aí todas essas decisões, em especial as atitudes do Aras para poder passar pano para o Bolsonaro. Então, você que não se lembra, teve aí uma CPI, né, que era a CPI da Covid, né, que eu não posso mencionar aqui, e ela tinha um objetivo em especial de investigar as ações e omissões aí, em especial, né, para saber se algumas pessoas como Pazuello, Weintraub, que deveriam ter agido e não agiu, tá? O Pazuello, ele era o ministro da Saúde e, de certo modo, ele tinha que providenciar lá oxigênio, é claro, lá para a Amazonas, enfim, ele tinha esse compromisso, ele tinha essa responsabilidade, né? Dizem que é um cara que era especialista aí em logística, mas parece que eu não sei o que aconteceu com o Pazuello, parece que deu uma pane total e ele simplesmente não acertou o caminho lá do Amazonas. E o resultado disso foi muitas pessoas passando dessa para melhor, infelizmente. Então, o Pazuello vai cair, né? Vai ser hoje deputado aí, não sei se estadual ou se é federal, mas é deputado, mas vai ser responsabilizado por isso, tá? Sabendo que mesmo o Augusto Aras passando, de certo modo, um pano pro Pazuello, não vai rolar porque o Gilmar Mendes anulou toda essa passação de pano para o contra o Pazuello, né? Essa que é a realidade. Então, a casa caiu. Uma outra situação também que chama bastante atenção, né? Que o Bolsonaro, o Pazuello, eles deveriam ter agido. Então, o Gilmar Mendes simplesmente, no último dia 19 de dezembro, ele praticamente complicou a vida aí do Bolsonaro, desarquivou essa investigação que estava aí mirando o Pazuello, o Bolsonaro e o Weintraub, tá? Perdão aí pelo erro, mas é isso. E aí, qual é a parte que cabe, ou pelo menos, qual é a parte, Gilmar Mendes partindo para cima, qual é a parte que cabe ao Weintraub? Weintraub, né, já avisou para o Bolsonaro de longe, é claro, já informou, ó, vocês estão, ele fez um gesto lá bem complicado, né? Fala que 2024 vai ser um ano de terror. E Gilmar Mendes já avisou aqui, parece que não tá nada simpático. O cara tá aí com a capa preta, né, partindo para cima do Bolsonaro. Vai com tudo, vai que vai. Bem, é o seguinte, o Weintraub, ele era secretário lá de comunicação, né, ou do descomunicação, se é que assim eu posso dizer. Ele tinha o objetivo de informar para a população de modo geral, né, que ficasse em casa, né, e que não mandasse muito. Esse aqui era o objetivo. Qual era o objetivo maior? É que não se propagasse todo aquele problema sanitário. Só que o Weintraub, ele fez uma outra situação diferente. Não sei se é a mando do Bolsonaro, ou, de certo modo, por iniciativa própria, ele que, de certo modo, vai ter que dizer para Gilmar Mendes e companhia limitada, já que o Gilmar Mendes simplesmente falou assim, ó, a situação que envolve aí o Weintraub também, de certo modo, toda a passação de pano que o Augusto Aras fez aí para passar pano pro Weintraub e, de certo modo, para o Pazuello, tá praticamente anulado aí esse parecer do Aras, tá? Vamos dar uma analisada e vamos investigar essa situação do Weintraub, porque ele tinha o dever, ele tinha a obrigação
de certo modo, informar toda a população para ficar em casa, né? E ele fez o contrário. O Weintraub utilizou lá um termo, disse que o Brasil não podia parar em um momento onde a Organização da Saúde, de certo modo, recomendava o isolamento social e de distanciamento. Aí o Weintraub, né, disse que tinha uma missão e realmente ele falhou nessa missão, né? A missão era, de certo modo, de informar a população brasileira sobre as chances aí de contrair aquele problema lá. Então, o Gilmar Mendes simplesmente falou assim, opa, peraí, as coisas não vão ficar assim. As coisas vão ficar mais complicadas para o Bolsonaro. Então, de certo modo, isso causou um pânico no Bolsonaro, porque é mais um problema da qual o Bolsonaro vai ter que gastar mais dinheiro com advogados, tentando aí, de certo modo, diminuir o estrago. E aí você fala assim, pô, Cláudio, será que realmente tem um estrago muito grande? Bem, é simples, né? Para que o Bolsonaro seja condenado, de certo modo, tem que ter a conduta dele, a responsabilidade dele e o resultado. Ou seja, como se tivesse ali uma ponte. Não sei se deu para você entender, mas 3 fatores, né? Nesse caso aí há, de certo modo, uma indenização, talvez alguma coisa do tipo, e, consequentemente, ele tem que ser responsabilizado. Tem que indenizar também muita gente, né? Mas ele tem que ser responsabilizado. Porque pela conduta dele causou o resultado de muitas pessoas. É como se, vamos dizer, um médico, quando você vai a um pronto-socorro, chega lá machucado, o médico fala assim, não vou atender não. Cerrou meu expediente, a partir de agora não é comigo. Mas o outro plantonista não chegou, mas não tem nada a ver, meu expediente acabou. Ou seja, o que vai acontecer com aquela pessoa dali pra frente não é responsabilidade especificamente do outro plantonista, e sim daquele que tinha o dever e a obrigação, de certo modo, de agir e não fez. O Bolsonaro, Pazuello, Companhia Limitada, esse pessoal aí, eles tinham o dever de agir, não só, de certo modo, pegar e, consequentemente, aí, agir como um modo negligente e imprudente. Ou seja, né, eles tinham o dever, literalmente, de agir. Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui, para vocês conseguirem entender. Ler, né? Gilmar Mendes determina que a PGR avalia aí as omissões de Bolsonaro durante aquele momento de crise, durante aquele momento de saúde. Ou seja, a casa caiu literalmente para o Bolsonaro. Antes, o ministro Alexandre de Moraes já tinha dado sinais, né? Haverão sinais, pois é. Houve sinais que a casa vai cair, Polícia Federal alertando, a gente vai pegar, a gente vai descobrir quem são os financiadores. 4 ministros do Supremo Tribunal Federal falou o seguinte, vai ser muito difícil, né, deixar passar isso em branco. Depois parece que teve um outro ministro, acho que foi o Gilmar Mendes, já tinha falado, o Barroso também mencionou que isso não poderia, de certo modo, acontecer, deixar passar em branco, ou seja, batido, porque senão isso vai se tornar comum aqui no Brasil. Ou seja, o pessoal tá tirando todas as acusações aí contra o Bolsonaro e levando adiante. E, de certo modo, o Gilmar Mendes e Companhia Limitada tá partindo para cima do Bolsonaro e a casa tá caindo. Ou seja, caiu de vez. Essa que é a realidade. E aí, acho muito difícil, é claro. O Bolsonaro em si vai ter que arrumar aí advogados, né, extremamente especialistas, né, vamos dizer assim, em Constituição, talvez, não vou dar aqui das dicas, né, que ele se vire pra lá. Gente, obrigado pela presença, deixa o like aí, ajudou demais a sua participação, você ter assistido o vídeo até aqui, e a gente se fala na próxima. Valeu, abraço!